De acordo com a Wikipédia, um caleidoscópio é um aparelho óptico formado por um tubo de metal, com pequenos fragmentos de vidro colorido que, através do reflexo da luz exterior, em pequenos espelhos inclinados, apresentam a cada movimento combinações variadas e agradáveis de efeitos visuais. Nesse documentário, propomos colocar diante dos nossos olhos o caleidoscópio da história e ir rolando o objeto lentamente, assistindo aos belos e aos não tão belos ou agradáveis resultados. A cada movimento, formam-se combinações variadas, como consequências sempre diferentes. Apesar de que os índios guaranis estarem sendo obrigados, pela catequese jesuíta, a remodelar a sua cultura, bem como suas crenças, eles sempre foram um povo muito fiel a seus princípios. Mas vivendo em contato constante com suas culturas diferentes, os indígenas permaneceram agarrados às suas raízes primordiais. Essa lealdade às suas origens acabou gerando conteúdos fascinantes para os dias atuais. Trucou. Oi, gente, o que nós vamos fazer pro trabalho de história? Espera de terminar aqui. Querem valer 4? Quero. Dessa vez, né? A gente precisa achar o que fazer no trabalho. Eu não sei, não pergunta pra mim. E se a gente quiser saber a lenda da Baiguaçu? Verdade! A gente viu isso há pouco tempo. Que é isso? A Baiguaçu, ela era uma enorme cobra, e de tão grande ela ganhou esse nome e ela era temida pelos guaranis. Os caciques alertavam que ela era o vigia da natureza e que ela vivia no limiar das fronteiras. Ela vivia entre os matos da redução das missões, no Rio Grande do Sul. A gente foi lá. Vocês lembram? Lembram? Agora ela lembrou. Sim. Foi muito legal. E vocês sabiam que ela se alimentava de capivaras, ovelhas, entre outros animais. E depois da guerra, quando os jesuítas tiveram que sair lá por causa da guerra guaranítica, sobrou um número grande de mulheres e crianças e elas viviam na casa da redução e na igreja, que foi a única que se manteve intacta depois da guerra. É verdade. E na luta entre os militares e os guaranis, muitos campos foram queimados e depredados. E nisso, a cobra Baiguaçu, ela se alojou no sino da torre de São Miguel. E nisso, quando abaixou o fogo, ela tentou sair pra ir caçar, né? E ela ficou presa entre o sino e a corda. Então ela emitia um alto som, um chiado, alguma coisa assim. E pra quem ouvia era muito irritante e hipnotizava a pessoa. Então uma índia muito nova que morava lá com as mulheres, hipnotizada com esse som que ela emitia, entregava as crianças pra ela parar com isso, né? Então as mães começaram a sentir falta das crianças e pediram ajuda para o Deus Tupã. Meu Deus, eu não lembrava disso. E o que acontece depois? E sempre quando ela ficava com fome, ela tocava o sino. Daí as pessoas, que o toque do sino é de recolher. Daí as mulheres, as crianças, todas corriam atrás da igreja. E muitas vezes essa menina ia e dava as crianças essa hora para a cobra. Uma certa vez se armou um temporal na região. E quando essa menina foi entregar outro filho, outra criança para essa cobra, veio um grande raio que fez com que a cobra estourasse e a gordura dela ficasse presa na parede, e até hoje está. É verdade. É verdade. Eu lembro disso. E ainda mais, se nós formos sempre no final da tarde, principalmente para os indígenas daquele tempo, sempre no final da tarde era uma tranquilidade, ou se tornou um alívio porque parou de desaparecer as crianças e tal. É legal, eu acho. Eu também Você acho. vai gostar, né? Vamos fazer. É verdade. Vamos muito bem. Virando o nosso caleidoscópio para a direita, vemos... Eu acho muito importante quando nós falamos sobre as ruínas de São Miguel, ou quando nós vamos estudar a história do sítio arqueológico de São Miguel Arcanjo, entender que essa história ela é feita por diferentes agentes, mas que muitas vezes eles não são lembrados e enfatizados pela história. Então é muito importante a gente olhar isso, por exemplo, através da questão indígena, entender quando os indígenas vieram para os aldeamentos jesuíticas, fizeram parte das missões, o quanto isso impactou tanto na sua organização social, e eu digo na questão da forma como eles organizaram o trabalho, as divisões de trabalho, questões do cotidiano,
como também a questão cultural, que ela perpassa muito mais do que essa questão religiosa, que é importante, mas entender a questão da tradição, de elementos, enfim, da sua cultura que acabaram sendo, de certa forma, desrespeitados. Mas é válido a gente lembrar e é importante enfatizar que os indígenas eles foram resistência e por isso que a gente tem muito dessa cultura deles presente no nosso dia a dia. Um exemplo dessa resistência, especificamente falando dos guaranis, a gente tem a questão do Sepete Araju, que é um importante símbolo que foi e continua sendo desse grupo. E juntamente com ele nós temos outros personagens que quando nós direcionamos o nosso olhar tanto para trajetórias individuais quanto para trajetórias coletivas, esses elementos, esses pontos, eles enriquecem ainda mais a nossa história e nos permitem então, através desses novos olhares, aprofundar ainda mais um conhecimento e trazer uma história que ela é feita por diferentes indivíduos, por diferentes personagens que precisam e devem ser lembrados. Mal sabiam os indígenas que havia horrores e mortes por vir. Hoje sabemos o que foi deixado para trás. Intensas pinturas, majestosas esculturas, harmoniosas melodias, criativos contos e até mesmo gigantescas construções que correspondem a uma releitura da arte barroca no Brasil. Então, na arte barroca, o homem supera a concepção renascentista de antropocentrismo, não supera, mas passa para uma concepção teocentrista. Então, ela é uma arte voltada para princípios religiosos, para questões religiosas. É uma arte preocupada com os aspectos decorativos, é uma arte preocupada com o detalhamento, com o rebuscamento das coisas. É uma arte que tenta se mostrar grandiosa. Além disso, é uma arte que ela tenta mostrar bem o contraste entre as coisas. Então, nas obras barrocas, a gente vai ver o contraste do claro e do escuro, o jogo de luz e sombra muito marcado. Nas esculturas, na arquitetura, a gente vai ver o detalhamento, o refinamento, essas questões, sempre levando o homem a pensar na grandiosidade de Deus e na pequenez do ser humano. Por isso que elas são obras de uma grandiosidade expressiva, muito expressiva. A gente vai ter a construção dos santos, então uma arte fortemente marcada por essa questão catequista, religiosa, católica, e seguindo esses traços bem marcados de luz e de sombra, de faces mais realistas. Nesse sentido, a arte se desenvolve e ela se une nesses dois campos. Um grande exemplo de obra barroca, construída aqui no Brasil, mas desenhada na Itália, pelo arquiteto Giambattista Primoli, é a construção da própria igreja de São Miguel das Missões, que dá a partir de 1735. A igreja foi construída pelos indígenas, sendo que cada peça da imensa construção foi carregada e transportada pelos guaranis, que através do trabalho braçal obtiveram um esplêndido resultado. Girando nosso caleidoscópio um pouco mais à direita, observamos a desgraça. A Guerra Guaranítica, ela foi um conflito que envolveu portugueses, espanhóis e guaranis, principalmente após a assinatura do Tratado de Madrid. O que acontecia? Em 1680, Portugal instalou em frente a Buenos Aires, na outra margem do Rio da Prata, onde hoje é o Uruguai, instalou a colônia de Sacramento. Essa colônia foi motivo de disputa durante anos entre portugueses e espanhóis. O Tratado de Madrid resolvia esse problema geopolítico que tinha sido construído com a invenção, com a fundação da colônia do Sacramento. O que eles faziam? Eles ajeitavam as fronteiras das colônias portuguesas na América, e uma das coisas que se fazia era a entrega da colônia de Sacramento, que era portuguesa, devia ser entregue então para os espanhóis, e enquanto isso os espanhóis entregariam a margem oriental, a margem direita do rio Uruguai para os portugueses. Então tu tem ali 7 povos das missões, né? Ali já tinha sido ocupado, era ocupado por indígenas guaranis e que estavam em processo de redução pelos jesuítas.
Esses indígenas, então, já tinham sido construídos 7 reduções naquele espaço e eles não foram consultados, simplesmente decidiram que esse território ia ser entregue aos portugueses e aí tu gera um problema geopolítico muito sério. Mudando um pouco mais a direção do nosso caleidoscópio histórico, vemos... Ao término da guerra, muitos autores e artistas foram influenciados. Como resultado disso, foram criadas obras literárias e artísticas importantes para a história do Brasil. Como grande exemplo literário, temos o livro escrito por Basílio da Gama, O Uruguai, em 1769. O que faz o Uruguai? Ele conta a história dessa guerra, né? Então se trata de um poema épico, então aos moldes dos poemas homéricos e dos poemas de Virgílio também, ainda na Grécia e na Roma Antiga, mas também aos moldes dos Lusíadas, já na virada do século XVI ali em Portugal. Tu tem 5 cantos e não 10, como era nos Lusíadas. Nesses 5 cantos, tu tem versos de 8 sílabas com acentuação variável e rima livre. Tu não tem rima entre esses versos, né? O primeiro canto mostra o grande herói que é Gomes Freire de Andrade, o líder português na batalha que vai ser a batalha punitiva contra os indígenas, anunciando a guerra. Andrade se pronuncia perante a situação. Vossa, fica a colônia e ficam nossos 7 povos, que os bárbaros habitam naquela oriental vasta campina, que o fértil Uruguai discorre e banha. Quem podia esperar que uns índios rudes, sem disciplina, sem valor, sem armas, se atravessassem no caminho aos nossos, e que lhes disputassem o terreno? Declamado como no épico livro de Basílio da Gama. Um exemplo do lirismo do poema é a morte da indígena Lindóia, que se recusa a casar com o filho bastardo do padre jesuíta Balda, após o assassinato de seu esposo Cacambo, declama o poeta. Ainda conservo o pálido semblante de um não sei, que de magoado e triste, que os corações mais duros enternece. Tanto era bela no seu rosto a morte. E olhando mais profundamente, podemos Mas do que adianta tanta beleza se as nossas memórias foram massacradas em um campo de batalha por sua extrema ganância por terras quais, desde o princípio, nós fomos donos? Esta terra tem dono.